Bom, vamos lá, vamos finalizar aqui. Então, pessoal, a gente estava agora vendo esse último assunto, né, que tem a ver com a propagação de informação em 4 dimensões agora, né, com esses operadores que envolvem tempo e espaço. Então, basicamente, o que a gente viu na aula passada é que as equações de Maxwell podem ser reduzidas para uma equação de onda para o potencial vetor, né, que satisfaz essa equação aqui agora. Né? Aqui você pode botar o μ em cima ou embaixo, tanto faz, porque a métrica é constante, né? É uma matriz aqui, suas componentes são constantes nessas coordenadas, então você tem a liberdade de fazer da forma que você preferir. A gente viu que o A está relacionado com aquilo que vocês já viram, ou seja, aqui aparece C vezes o V, né, que a gente usa, e aqui aparece o potencial vetor que vocês estão acostumados. Então, esse cara aqui é o potencial usual do eletromagnetismo, né, da eletrostática, esse também da magnetostática. Né? A gente viu aqui que o nossa corrente vai ser dada por... Só pegar essa parte aqui Eu cheguei a mostrar a corrente escrita de forma covariante, ou eu fiz somente a parte, digamos, tempo e a parte espaço separadamente? Tempo e espaço separadamente, né? Então eu vou mostrar a forma covariante e vou mostrar que ela, de fato, se reduz àquilo que vocês estão acostumados, tá? Então a gente faz assim, C2Q, e aqui a gente vai fazer a integral em d tal de u mi de tal, né? E aqui delta 4 de x menos y de tal. Né? Então, para a gente relembrar mais ou menos o que a gente está fazendo, aqui a minha partícula ela está seguindo uma trajetória no espaço-tempo. Né? Então, aqui é tempo, ou x0, e aqui é x1. A minha partícula tem essa trajetória dada pelo meu vetor y, que vai ter o y0 de tal e o y1 de tal aqui, só por simplicidade, a gente faz bidimensional. Né? E aqui você tem a coordenada da partícula, né, como função do tempo próprio. A gente define então que u mi, né, vai ser dy mi d tal, né? Mas se vocês lembrarem, a gente está usando um sistema em que... Um sistema não, uma formalização em que a sua quadra de velocidade ela não tem unidade, tá? Então tem 1 sobre c aqui. Então é espaço sobre tempo dividido por velocidade. Então esse cara aqui não tem dimensão, tá? Porque aí fica mais compacto algumas expressões. Por isso que tem esse C2 aqui. Um é desse d tal aqui e outro é para fazer a unidade do U, tá certo? Veja, isso aqui é uma delta de Dirac quadridimensional. Por quê? Porque a sua corrente ela é uma função do espaço, certo? Ou seja, você se pergunta, né? Quanto que é a corrente aqui? É 0. Quanto que é a corrente aqui? É 0. Até você chegar em cima da linha e que aqui a corrente vai ser dada pela velocidade da partícula vezes a carga dela. Né? E a densidade de carga nesse ponto vai ser, a densidade de carga nesse ponto vai ser uma delta de Dirac nesse ponto, certo? Então a gente tem que se convencer disso. Então a gente tem que ver se essa expressão de fato dá o que a gente quer. Né? Uma delta de Dirac tem unidade de inverso do argumento, então esse cara tem unidade de 1 sobre distância quarta, ok? Esse cara, como eu falei para vocês, ele tem unidade, é adimensional. Esse cara aqui tem unidade de tempo. Né? Esse cara aqui tem unidade de carga, né, Coulomb. E esse cara de distância ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Certo? Então, se você multiplica todo mundo aqui, você vai ver que a unidade desse cara vai ser uma coisa assim. D2, T2, Coulomb é tempo e 1 sobre distância quarta. Só para vocês se convencerem, aqui corta o 2, fica 2, corta aqui. Então, esse cara vai ficar assim, carga sobre tempo sobre distância ao quadrado, que é justamente ampere sobre metro quadrado, que é a unidade da corrente, tá? É por isso que na componente 0 tem o fator de C, multiplicando o ρ, porque aí quando você multiplicar por C, você vai ver que isso aqui vai dar a densidade de carga, tá certo? É só você multiplicar aqui por tempo e dividir por distância, tá certo? Vai ser, né, isso aqui é ampere metro quadrado.
Bom, agora vamos ver se de fato isso dá o que a gente quer, né? Porque se vocês repararem, aqui a gente tem uma delta Dirac quadridimensional, enquanto o que a gente tinha visto antes era uma delta Dirac unidimensional, ou seja, é uma delta Dirac aqui, só para dizer que não tem carga, não tem carga, não tem carga, tem carga, não tem carga, não tem carga e assim por diante, certo? Então como é que a gente vê isso? A gente faz aqui a nossa troca de variável de tempo, tá certo? Então Jmi de x vai ser igual a C2 carga. Falta alguma coisa aqui? Não, é só isso mesmo. Integral em d tal. E aí esse cara, se vocês lembrarem, ele é gama dy mi dt sobre c. Certo? Vocês lembram disso, pessoal? Que o u, né, eu posso fazer dy0 ou dt d tal. Né? dt d tal vai ser o gama, tá certo? E 1 sobre c é o da definição aqui. Né? Você vê que isso aqui tudo é sem dimensão. E agora esse cara vai ficar delta 4 de x menos y, né? E, deixa eu ver se falta alguma coisa, não falta nada. Bom, o que falta aqui? A gente corta esses dois aqui e agora a gente pode investigar componente a componente. J0 vai ser igual a C carga integral de tal. Aí esse cara aqui, ó, vai ficar o y0 em relação ao tempo é próprio C. Vai ficar C gama, né? Na verdade, por que eu fiz desse jeito? Não, eu tô complicando a nossa vida à toa aqui. Bom, mas tanto faz. E aqui vai ficar assim, delta de CT menos... Deixa eu ver. É melhor mudar de variável. Tá? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. Gama, né, se vocês lembrarem, deixa eu ver onde é que eu boto. dt de tal é igual a gama menos 1 dt. Certo? Então, dt de tal é igual a gama. Certo? Então, aqui vai ficar assim. D tal, dt, d tal. E aqui vai ficar dy mi dt delta 4 de x menos y. Certo? Bom, aqui é o zero. Né? Bom, como eu falei, esse cara aqui dá C, então vai ficar J0 vai ser igual a C2Q integral. E aqui eu troco para dt, e aqui vai ficar assim, delta 4 de delta de x0 menos ct, né, que eu estou integrando aqui. Isso aqui é a coordenada aqui da partícula, tá? E eu separo esse cara aqui, 3 de x menos y de y0 ou de t aqui. Né? Tá claro aqui, pessoal? Só tive que dar uma voltinha porque eu peguei uma rota meio esquisita aqui. Né? Bom, a gente sabe que a delta de Dirac, a gente pode mudar o argumento dela botando o módulo da derivada dela em relação ao argumento. Então isso basicamente corta um dos Cs aqui, tá certo? E isso vai ficar aqui o nosso alfa, o nosso J0, vai ser igual a C2Q. Aí esse cara vai dar uma delta, vai ficar assim, integral dt de delta de x0 sobre c menos t, dividido por c, foi o que eu acabei de falar. E aqui vai ficar delta 3 de x menos y de t, certo? Então, finalmente a gente chega no que a gente queria, que é carga vezes c, e esse cara aqui vai fazer com que o argumento, ou seja, o tempo que eu estou perguntando sobre a densidade naquele tempo, ele vai aparecer aqui, certo? Então vai ficar delta 3 de x menos y de x0 sobre c. Tá certo? Ou seja,
dado uma escolha de tempo, ou seja, eu escolhi esse tempo aqui, x0 tem esse valor aqui. Então, nesse tempo, esse cara vai ser uma delta centrada justamente nesse ponto aqui, certo? Se eu tivesse escolhido outro tempo, ia ser uma delta centrada aqui. Por isso que tem essa delta a mais aqui, ela faz justamente com que o tempo que eu estou calculando a corrente apareça no argumento da trajetória da partícula, tá certo? Foi o que aconteceu aqui. Tá? Se vocês fizerem agora o J1, 2 e 3, a única diferença é que aqui vai aparecer a velocidade, certo? Que é basicamente o que a gente precisa. Não vai aparecer esse C aqui, porque esse C, de certa forma, ele apareceu quando eu fiz a derivada do y0 em relação a t, mas quando eu fizer a derivada do y1 em relação a t, vai aparecer a própria velocidade. Então, a única diferença dos outros é que vai ficar assim. I, Q, VI, delta 3 de x menos. Certo? Que é o que vocês estão, que a gente tinha discutido antes, o que faz sentido aqui. Bom. Então, agora que a gente tem uma expressão covariante bonitinha, a gente pode voltar para resolver essa equação aqui, certo? Então, como a gente mostrou na última aula, a gente pode partir da equação que define a função de Green retardada, multiplicar pela corrente, ou a gente pode simplesmente inverter, pensar que a gente está invertendo aquele operador ali explicitamente. De todas as formas, a gente encontra que a mi vai ser igual a menos mi0 integral de g de x menos z, j mi de z d4z. Ok? Então a gente vai substituir agora. Menos mi0 integral de θ de x0 menos z0, que é a nossa função de Green retardada, desculpa, faltou aqui, módulo de x menos z. Okay. Aqui vai ser aquela delta de Dirac importante que faz com que o tempo e o espaço estejam associados, então aqui é x0 menos z0, menos módulo de x menos z. Então isso tudo aqui é a função de Green retardada, tá? Agora a gente vai substituir a corrente, ou seja, a gente vai substituir por essa expressão aqui, covariante bonitinha, que eu acabei de mostrar para vocês que se reduz ao que a gente quer, né? Então aqui vai entrar U mi de tal. Aí para cá vem o C quadrado, né? Tá vendo que vem esse cara aqui tem um C quadrado e uma carga. Então eu já vou botar aqui carga mi0 C quadrado, aí U veio para cá e aqui a nossa delta 4 de x menos y. E tudo isso aqui d4z d tal, tá? Então a gente tem uma delta de Dirac unidimensional, uma θ e uma delta de Dirac quadridimensional. A quadrivelocidade da partícula é de forma dimensional e as dimensões praticamente, né, não triviais estão todas aqui. Ok? Então o que isso vai dar para a gente, pessoal? Isso aqui é o potencial vetor associado a uma carga em movimento no seu espaço, certo? Bom, vamos resolver isso aqui agora. Deixa eu só ver se eu vou fazer o método. Então, quando que essas deltas todas vão sobreviver? Né? A primeira coisa é o seguinte, a gente pode fazer a delta... Espera aí que aqui eu fiz errado, tá? Aqui é Z. Certo? Porque veja, aqui é o J em Z. O J em Z, ele vai ter aqui, ó, Z menos Y, tá certo? Naturalmente. D4Z aqui. Então, essa delta de Dirac a gente pode integrar ela já automaticamente no começo, tá certo? Então, a gente vai ter o seguinte.
Aqui, quando eu substituí, tem o mais, né? Lembra, o G retardado tinha um sinal de menos na frente. Já tinha esse menos aqui, por isso ficou mais aqui. Eu tinha esquecido de colocar. Vou matar aquela delta. A delta vai fazer com que todos os lugares onde aparecia Z, apareça agora Y. Lembra, Y não é uma coordenada livre. Ela é uma função de tal. Né? É justamente esse caminho aqui no espaço-tempo, essa linha mundo parametrizada pelo tempo próprio. Tá certo? Então, a gente vai ter Q μ0 c² integral θ de x0 menos. Aqui o que vai acontecer? Todo lugar onde tinha y, onde z vai ficar y. Então aqui agora é y0 de tal. Tá? Notem a diferença. Na função de Green são duas coordenadas livres. Agora a coordenada z vai se transformar na curva parametrizada devido a essa delta de Dirac aqui, que obriga, por causa da corrente ser localizada, pelo fato da corrente ser localizada, obriga todos os pontos a serem avaliados em cima da corrente, certo? Aqui, naturalmente, a gente vai ter módulo de x menos y de tal, certo? Esse delta aqui vai ficar delta de x0 menos y0 de tal, menos módulo de x menos y de tal. E aqui vai ficar u mi, esse não muda em nada, e aqui vai ficar de tal, certo? Ok. Agora, faltou fechar aqui. Quem controla essa integração é essa delta de Dirac aqui. Quando que essa delta de Dirac vai sobreviver? Quando x0 menos y0 foi igual a módulo de x menos y. Certo? Com a restrição de que isso aqui tem que ser positivo. Tá? Eu fiz isso para vocês na aula passada? Tinha feito, né? As duas contribuições ou não? Isso. Já tinha feito, né? Tá. Bom, a gente repete um pouquinho, acho que não tem problema. Então, vou repetir aqui mais uma vez, que isso vai definir o tempo retardado, que é o ponto de partida nosso aqui. Então, veja, a gente tem aqui a nossa trajetória, a partícula vai fazer uma maluquice qualquer aqui, e aí você sempre pode encontrar a região onde isso aqui é satisfeito. Mas isso aqui é uma linha reta, né? Ou seja, é uma linha reta de inclinação 45 graus. Ou assim, ou assim. No caso, como isso aqui é positivo, né, significa que eu estou sempre vendo um x, ou seja, eu estou fazendo a pergunta no tempo x, e o campo causado em x tem que ter a ver com um y que aconteceu antes, porque o y do tempo que vai causar um efeito aqui, ele tem que estar com um y0 menor do que o x0. Então tem que ser esse cara aqui. Esse seria, como eu falei para vocês, o ao contrário, seria usando a função de onda, função de Green avançada, tá certo? Então esse cara, ele vai causar somente, ou melhor, esse ponto, esse evento, ele vai ter um campo eletromagnético causado por um único evento na trajetória da minha partícula, tá certo? Justamente o evento em que vai ter esse cara, que é x0 menos y0, igual a isso aqui, que é módulo de x menos y. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui igual a esse cara aqui. Faz um triângulo bonitinho aqui. Aqui, x menos y. Né? E isso aqui, como eu falei para vocês, vocês podem se convencer que é único, tá certo? Não vai existir outra solução para esse treco aqui. Então, essa delta de Dirac, ela está bem definida no sentido que essa integral, ela vai ser a avaliação do resto do integrando num único ponto, que é o ponto que a gente vai dizer que esse cara satisfaz, então a gente vai dizer que é um tal retardado, que é uma função de x. Tá? Ou seja, para cada ponto x, para você calcular essa função é assim, escolhe um ponto x, escolhi. Desse ponto x, pega um vetor que vai na direção da trajetória da partícula, né? E trace uma linha com a velocidade da luz, ou seja, com inclinação 45, até encostar nela. Esse aqui vai ser o tempo retardado associado
a essa coordenada x. Tá certo? Então é uma regra algorítmica aqui, não tem como dar uma fórmula fechada para calcular esse cara aqui, certo? Ok, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente entendeu como isso aqui funciona, a gente vai dar um passo atrás e transformar isso aqui e botar num formato covariante, porque é mais fácil de trabalhar com isso num formato covariante. Deixa isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, veja o seguinte. Θ de x0 menos e0 vezes delta de x0 menos e0 menos x menos e, a gente pode usar algumas características aqui do... botar um fator de 2 vezes módulo de x menos z. A gente pode usar umas propriedades da delta de Dirac para reescrever isso aqui na forma covariante. Como é que a gente vai fazer isso? Igual. A gente vai lembrar do seguinte. Isso eu não fiz, né? Isso eu não fiz na aula passada, né? Tá. Então, lembrando. Delta de Dirac de uma função f de x, onde x aqui é uma coordenada só, unidimensional. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a soma sobre todas as raízes possíveis dessa f, ou seja, todos os pontos x onde a função f passa por zero, né? Então, delta de x menos xi são as raízes da função, dividido pelo módulo, isso é importante, de df dx calculado em x igual a xi. Certo? Então, é claro que a delta de Dirac aqui, ela tem que selecionar justamente os pontos onde a f passa por zero. Mas a forma com que ela faz isso, que a delta faz isso, vem com esse peso aqui que tem a ver com a derivada da função nesse ponto divergente. Divergente não, nesse ponto onde ela passa por zero. Ok? Então, por que isso aqui é legal? A gente pode fazer o seguinte. Vamos definir uma função assim. xmi menos zmi eta mini xmi menos zmi, certo? Essa função aqui, que eu vou chamar de f de r, eu já vou dizer quem é r, vai ser igual a x0 menos z0 ao quadrado, com sinal de menos na frente, por causa da assinatura da métrica, mais x menos z quadrado, certo? E eu vou chamar esse raio aqui, essa quantidade, esse módulo, vou chamar de R2, certo? Então veja, eu estou encarando essa função como uma função da distância distância euclidiana entre os pontos, o qual eu estou chamando de variável R quadrado. Bom, por que eu vou fazer isso? Porque agora eu quero ver o que acontece se eu pegar um delta desse cara. Então, delta de f desse r, visto como uma função de r, vai ser igual a delta de... Quais são as raízes desse negócio aqui? Ou seja, a minha função f vai ter raízes, vão ser os pontos onde ela passa por zero. Ela passa por zero quando esse cara for igual a esse, ou esse cara for igual a menos esse, né? Porque aqui é a menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a é mais ou menos b, certo? Bom, então, a gente vai ter a raiz quando r menos x0 menos z0, certo? Dividido por 2 vezes módulo de x0 menos z0. Ok? Mais a outra raiz, delta, ou seja, nesse somatório aqui, o i vai de 1 até 2, tá? Naquele caso específico, é esse somatório aqui. Por que aqui ficou 2 vezes isso aqui? Porque isso aqui vai ser a derivada da f em relação a r. Quando derivar essa função em relação a r, vai dar 2r, certo? Que é isso aqui. O r nesse ponto é dado por aquilo ali.
Aqui vai ser similar, vai ficar assim, R mais x0 menos z0 dividido por 2 vezes módulo de x0 menos z0. Ok? O último truque, a gente vai fazer duas coisas aqui agora. A delta é par, então eu posso trocar a posição desses dois caras aqui. Aí isso aqui não faz nada de diferença. E isso aqui está multiplicando uma delta, então eu posso usar ou x menos z ou r aqui embaixo. A minha escolha, certo? Então isso aqui vai ficar assim. Delta de x0 menos z0 menos r dividido por 2 vezes r. Mais, aqui a mesma coisa, x0 menos z0 mais r dividido por 2r. Lembra que aqui seria menos r, se você for pensar aqui, mas como tem um módulo, fica mais 2r aqui no denominador, certo? Bom, o que vai acontecer aqui agora, pessoal? Esse cara não é o que nós queremos, porque o que nós queremos tem esse pedaço aqui, ó. Se você olhar para cá, ó, a gente tem a delta certa, que é essa delta aqui. A gente tem o denominador certo, que é esse denominador aqui. Só que agora a gente tem esse outro cara aqui, ó. Só que veja, eu tenho um θ aqui que me ajuda. Se eu multiplico essa expressão por θ, quando eu multiplicar esse pedaço aqui não muda nada, mas quando eu multiplicar esse aqui dá zero. Porque o θ vai fazer com que eu selecione x menos z positivo. Se esse é positivo e se esse é positivo, significa que esse negócio aqui não passa por zero. Tá certo? Então, eu tenho que θ de x0 menos z0, que multiplica delta de... Aí eu já vou usar uma notação mais compacta, que vai ser x menos z quadrado. Tá certo? Isso aqui tudo, ó, eu estou chamando de x menos z quadrado. Certo? Só porque isso aqui vai aparecer bastante, então a gente dá um nome bonitinho para ele. Então é delta desse negócio, que é essa delta aqui, e isso aqui é o que nós queremos, ou seja, é θ de x0 menos z0 menos, ó, delta de x0 menos z0 menos x menos z, né, dividido pelo módulo, por 2 vezes módulo de x menos z. Certo? Então eu fiz o que eu queria, eu peguei esse cara aqui e reescrevi em termos disso aqui. E olha que legal, isso aqui acomoda dentro da uma única delta de Dirac de uma expressão explicitamente covariante esse módulo espacial aqui. Aqui parece que tem uma coisa que dependeu, né? Parece que essa expressão ela depende da maneira que eu escolhi tempo e espaço. Mas quando você olha para cá, aparentemente isso não é mais o caso, porque aqui depende dessa expressão de forma covariante, tá certo? Então, a gente pode voltar para o nosso A e escrevê-lo assim. AMI vai ser igual a Q Mi0 C2 sobre... Tá vendo que esse 2 aqui ele vai ser engolido? Eu tinha 4π, né? Por isso que fica 2π. E aqui vai ficar assim agora. Integral de θ de x0 menos y0 de tal, delta de x menos y quadrado u mi de tal. Certo? Então, eu só dei um passo atrás para a gente obter a forma covariante que a gente vai usar depois para calcular explicitamente o tensor de Faraday, né? Calcular o tensor, o campo eletromagnético mesmo. Essa segunda tela, quando o θ bate, ela vai ser sempre zero, né? Foi isso? Vai ser no valor. Isso. Quando o θ multiplica esse termo aqui, dá zero. Agora, na tela da esquerda, por que ficou no momento quadrado?
Não, porque isso aqui, ó, é... Então, θ vezes isso é igual a θ vezes isso. Só que θ vezes isso é isso aqui, ó. Então, na verdade, eu estou pegando essa expressão que eu tinha antes e estou escrevendo em termos de θ vezes isso aqui. Só isso. Tá? Que é justamente o que a gente tem aqui, tá vendo? Antes a gente tinha θ, aquela delta mais explícita, dividido pelo módulo dos raios, da diferença das coordenadas espaciais. Certo? E aí esse 2 aqui, você pode escrever o 4π como 2 vezes 2π, e o 2 foi absorvido aqui nessa expressão. Joia? Ok. Então, você vê que agora a gente pode fazer, novamente, essa parte do curso é muito manipulação de delta de Dirac, tá? Então aqui a gente sabe quando que essa função vai ser zero, né? Essa função vai ser zero quando calculada nesse tempo aqui. Ou seja, se você olha aquela função ali dentro da delta de Dirac, esse argumento inteiro como uma função de tal, esse argumento vai ser zero quando tal for dado por isso aqui. Tá certo? Mas aí a gente usa novamente essa expressão aqui. Tá certo? A delta de uma função vai ser o delta do tal dividido por esse módulo aqui. Então, vamos lá. Então, a mi vai ser igual a, deixa eu ver só a ordem, Q mi0 c quadrado sobre 2π integral, o θ fica bonitinho aqui, x0 menos y0 de tal. Aí aqui vai ficar o seguinte, nós já estabelecemos aqui que só existe um tal onde isso é verdade, então vai ficar tal menos tal retardado de x, tá certo? Dividido pelo quê? Pela derivada desse cara aqui, módulo da derivada desse cara em relação a tal, certo? Que é isso aqui, ó. Então vai ficar assim. D x menos y de tal ao quadrado de tal, tem um módulo aqui, tá certo? E de tal. Aqui a gente pode botar o R ou não, tanto faz porque tem a delta aqui, tá certo? Essa delta agora é morta, essa integral, né? Mata essa delta aqui, e a gente vai ter assim, a mi vai ser igual a Q mi0 C2 dividido por 2π. Aqui vai ficar, morreu o delta, vai ficar 1 sobre esse cara aqui. Eu esqueci que eu tenho que fazer esse cara primeiro. Quanto que é isso aqui? D tal de x mi menos y mi de tal, eta mi x mi menos y mi de tal. Né? Eu quero calcular essa derivada aqui. Bom, que é essa derivada que está aparecendo aqui, né? Essa derivada vai ficar como? A derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse. É simétrico, então parece um fator de 2. Quando eu derivar esse cara aqui em relação a tal, que é o parâmetro da curva, esse cara naturalmente é constante, que é o ponto onde eu estou calculando as coisas, e esse cara vai dar o quê? Menos u vezes c, porque a nossa definição do u, se vocês não lembram, o u mi é igual a dy mi d tal 1 sobre c. Então, se eu passo o c para cá, claramente vai aparecer lá. Então, isso aqui vai ficar menos duas vezes, porque esse menos aqui, o duas vezes é porque tem os dois fatores, u c, u mi, e aqui eu escrevo assim. Deixa eu fazer explicitamente o primeiro. Mini x ni menos y ni. Todo mundo acompanha isso aqui? É claro que eu teria que ter feito esse aqui, depois esse, só que aí eu mudo os índices, que são índices mudos, reorganizo e parece fator de 2. Certo? Só isso. Isso aqui, como vai aparecer bastante, pessoal, a gente vai chamar de delta
x, tá certo? Que é a distância entre o ponto onde eu estou calculando as coisas em relação ao ponto da trajetória da partícula, tá certo? Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes u mi delta x mi. Ou ainda, quando for uma contração desse tipo aqui, eu vou escrever assim, menos 2 vezes u ponto delta x. Tá? Porque isso vai poupar para a gente ter que escrever um monte de coisa. Então, isso aqui é um passo dentro do passo. Né? Agora que a gente sabe como calcular isso aqui, a gente volta para a expressão que nós estávamos. Deixa eu ver se tem um apagador que está melhor. Meu Deus. Então vai ficar assim. AMI vai ser igual. Então veja, essa delta de Dirac mata a integral, sobra todo mundo calculado nesse tal igual a tal retardado, tá certo? Então, Mi 0, deixa eu fazer na mesma ordem, que Mi 0 C quadrado dividido por 2 π θ de x menos y de tal, e aqui vai ficar assim, u mi de tal, que é o que nós já tínhamos, dividido pelo módulo do cara que a gente tinha ali, 2 vezes c módulo de u ponto delta x. Ok? E tudo isso aqui é calculado em tal igual a tal retardado. E pronto, a gente tem aqui a solução geral do nosso problema, tá certo? Esse cara aqui é chamado de potenciais ou potencial, se você quiser pensar como quadro vetor, potencial de Leonard-Wiener. Certo? É esse cara aqui. É claro que agora a gente tem que dar uma olhada nele, ver se ele faz sentido, né? Porque por enquanto ele está meio covariante, meio complicado de avaliar. É claro, a gente pode cortar esse C com esse C quadrado aqui. Bom, o que nós podemos fazer aqui agora é reescrever isso aqui de uma forma mais familiar, tá? Então, o AMI vai ficar Q Mi0C dividido por 4π, por que voltou a ser 4π? Porque tem esse 2 aqui, junto com esse 2 volta aqui, vira 4π, certo? Esse U eu vou escrever daquela forma mais familiar assim, ó, gama, vírgula, gama V seta, certo? Aqui, dividido por. Esse U aqui, a gente vê que ele é como? Deixa eu escrever ele aqui, ó. O U, a gente pode escrever ele como sendo gama sobre C, ou melhor, gama e gama V. Certo? Que é o que eu acabei de escrever aqui, meu Deus. Tá. Quando eu faço o produto com esse cara aqui, como é que vai ficar? Esse gama aqui vai ficar assim, menos gama x0 menos y0. O menos aqui vem do eta 00, tá certo? Mais a parte espacial, que vai ser x menos y. Aqui eu vou até apagar, porque eu já tinha escrito de qualquer forma. X menos y, escalar v sobre c. Né? E tem o gama aqui também. Até aqui tudo bem, pessoal? Veja, esse cara aqui, o U tem o gama na primeira e na segunda, tá certo? Aqui é 1 vezes a componente 0 daqui, que é esse pedacinho aqui, com o sinal da métrica, e a parte espacial vai ser a parte espacial desse cara aqui, que é só x menos y, e escalar a parte espacial desse cara aqui, que é gama vezes v, tá certo? E tem a definição aqui do 1 sobre c, né?
Ah, não, o 1 sobre C já foi aqui, é V sobre C. Isso. Tá? Tudo certinho? Mas veja, apareceu gama aqui, gama aqui, gama aqui e gama aqui. Então esse gama vai embora. Tá certo? E a gente tem Q Mi0 C sobre 4 π. E aqui vai ficar assim. 1 V sobre C dividido por... Aí eu posso usar esse módulo de aqui e vai ficar o seguinte. Módulo de x0 menos y0 menos x menos y escalar V sobre C. Ok? Então, a gente está quase chegando no formato familiar. Vocês ainda provavelmente não viram ainda, mas agora a gente vai fazer uma última manipulação. Né? Lembrando sempre que essas expressões todas é tal igual a tal retardado e aqui tal igual a tal retardado. Tá certo? Ok. Veja, pessoal. No tal igual a tal retardado, a gente sabe que x0 menos y0 é igual a módulo de x menos y. Certo? Pela definição do tal retardado. Além disso, a gente pode definir a direção do problema como sendo x, direção espacial, né? Menos y dividido por módulo de x menos y. Certo? Se eu uso essa igualdade e essa definição, a gente tem que o nosso A, Mi, vai ser igual a Q, Mi0C sobre 4π, e aqui vai ficar assim, 1V sobre C, dividido por módulo de x menos y, que multiplica 1 menos... Eu já vou explicar por que eu tirei um módulo daqui, tá? 1 menos N escalar V sobre C, certo? Por que eu tirei um módulo, pessoal? Porque isso aqui é um vetor normalizado, tá certo? Então esse cara aqui o módulo dele é 1, e esse cara aqui é uma velocidade dividida pela velocidade da luz. Então isso aqui é sempre menor que 1. Como esse número é sempre menor que 1, eu posso botar o menos aqui, porque eu sei que esse cara vai ser sempre positivo, certo? E olha que legal. Parece um negócio mais familiar, né? Vamos pensar aqui. Se eu pego o A0, mostrei para vocês que A0 é aquele potencial de sempre dividido por C, que vai ser igual a Q Mi0C sobre 4π. E o zero vai pegar esse 1 aqui, 1, e vai dividir por esse negócio aqui. X menos Y, 1 menos N escalar V, certo? Sobre C. Bom, V então, C quadrado, só que C quadrado é 1 sobre ε0 Mi0. Então, vai ficar Q sobre 4π ε0, né? Lembrando que C2 é igual a 1 sobre ε0 Mi0, né? 1 sobre o módulo da distância entre a partícula e o ponto de observação, vezes esse fator esquisito aqui, que vocês provavelmente nunca viram. Mas isso aqui está fazendo sentido para vocês? Vamos desenhar aqui. Ó, vamos dizer que a minha partícula está fazendo essa trajetória aqui. Certo? Ou seja, minha partícula está fazendo uma linha mundo de uma partícula parada. Aí eu pergunto, se eu estou nesse ponto aqui, qual é o potencial eletrodinâmico que eu vou sentir aqui? É fácil. Eu sigo até aqui
e descubro que o tempo é esse tempo aqui. Esse aqui é o tempo retardado, tá certo? Só que y de qualquer tempo é igual a esse y0 aqui, ó. Minha partícula está parada nesse ponto espacial, tá certo? Então, quem está causando o potencial eletrostático aqui... Pois não? Eu não sabia que você estava dando aula aqui na 322. Esse horário. Ué, meu... Esse horário. Hoje é terça, né? Hoje é terça. É toda terça aqui. Então tá. Então tá bom. Então, bom... Então, o campo eletrostático causado nesse evento do espaço-tempo, ou seja, nesse instante, nesse tempo x0 na posição x1, digamos assim, é causado pelo elétron, pela partícula carregada, quando ela estava aqui, tá certo? Quando eu faço isso aqui, como aquele cara é constante, a velocidade da partícula é zero, então esse termo não existe, e meu potencial fica assim, ó, V é igual a Q sobre 4π ε0 módulo de x menos y0, que é a posição constante da minha partícula. Então, aquilo que vocês aprenderam em eletrostática, claro que a gente tem que recuperar aqui, a gente recupera exatamente, mas o mais interessante é você agora entender que o campo que está agindo aqui, por mais que ele seja constante no tempo, é porque esse cara está se movendo, esse ponto também se move no tempo. Só que esse cara aqui foi causado pelo elétron quando ele estava aqui, esse pelo elétron quando ele estava aqui, e assim por diante. É porque o elétron continua existindo e você continua medindo, tá certo? Por isso que você vai medir esse campo eletrostático, tá certo? Mas não é tão simples assim quando você entende a eletrodinâmica que levou a esse campo, tá certo? E se naturalmente ele tiver uma velocidade, ele vai ter esse fator aqui, certo? Quanto mais próximo da velocidade da luz, maior vai ser o potencial, você vai ter um negócio meio esquisito acontecendo aqui, certo? E aí a maneira de você calcular o seu tempo retardado vai ser muito mais complicado do que o que você tinha aqui, tá? Você pode calcular a parte espacial aqui, vai ficar bem simples. A diferença é que agora o A vetorial vai ser Q mi V dividido pela essa mesma coisa. X menos Y, 1 menos N V sobre C. Certo? Aí o 1 sobre C daqui cortou com C que tinha e ficou dessa forma aqui, ou seja, só tem potencial vetor se a partícula tiver velocidade. Então, só vai ter campo magnético num referencial onde a partícula estiver se movendo, certo? Bom, vamos agora voltar e novamente voltar para a forma covariante, ou seja, a gente vai voltar para a forma anterior a esse caso aqui, porque eu quero agora calcular o tensor de Faraday, ou seja, eu quero ver o campo eletromagnético. Porque aqui a gente tem algumas coisas que a gente sabe sobre o campo eletromagnético, né? A gente sabe, por exemplo, que o campo eletromagnético cai com R quadrado, certo? Se ele cai com R quadrado, uma coisa que cai com R quadrado, qual a característica dela? Então eu tenho uma certa quantidade que foi gerada num ponto e vai cair com a distância ao quadrado. Só que ela está espalhando numa esfera de área A também, tá certo? Então, quando eu penso nesse cara aqui, eu vou ter que a minha força, né, desculpa. Esse cara aqui... Só ver a explicação certa, me dá um segundo... Quadrado. Isso, porque a energia vai ter uma derivada, na verdade. Se eu quiser calcular a energia que está sendo acumulada nessa área, eu vou ter uma coisa de R ao cubo aqui, tá certo? Aí, como a gente não chegou a ver o vetor de Poynting, se vocês vão ver no curso de eletro, aqui não dá para a gente ver, vocês vão ter que acreditar em mim. Então, basicamente, eu vou ter a energia, vai ser associada à força com um termo a mais ali, tá certo?
E quando você fizer esse cálculo aqui, você vai ver que a energia aqui, ela vai concentrando em torno da origem, mas ela vai ficando menor quando você se espalha. Ou seja, essa propagação aqui, somente com esse termo, ela não vai envolver uma energia que se propaga no espaço, ou seja, que você possa ser encontrada no infinito. Se você tem um elétron que foi acelerado e ele emitiu uma onda eletromagnética, significa que se você esperar tempo suficiente, essa onda vai chegar no infinito. Ou seja, vai chegar tão longe quanto se queira. Isso significa que a energia lá tem que ser muito grande, ela não pode cair, tá certo? E vocês vejam que não tem muita opção disso acontecer se eu não tiver dependência no V aqui, ó, tá certo? Mas o meu V só vai depender de alguma coisa se eu tiver dinâmica aqui e o V depender do meu tempo retardado. Que aí quando eu fizer a derivada do A, vai ter uma derivada atuando no V aqui também, tá certo? Como isso é muito difícil de perceber, eu vou fazer a conta na forma covariante e aí a gente reavalia, tá certo? Ok, então vamos voltar onde nós estávamos. AMI vai ser igual a Q Mi0 C2 sobre 2π integral do θ de x0 menos y0 de tal, delta de x menos y quadrado, u mi de tal, de tal. Ok? Bom, se eu descer o índice aqui, eu desço o índice lá. Então, eu já vou fazer assim. Eu desço o índice aqui, o eta entra aqui, é uma constante, nada demais. Eu posso agora calcular a derivada parcial desse cara aqui em relação a ni, né? Ou em relação a mi, trocar um índice, e calcular um pedaço que eu vou precisar para o meu tensor de Faraday. Então vai ficar assim, del mi a ni vai ser igual a Q Mi0 C2 sobre 2π integral. Agora a gente tem que tomar cuidado. Essa derivada ela vai atuar em dois lugares. Ela vai atuar aqui e vai atuar aqui, certo? Quando ela atuar aqui, o que acontece com a derivada da θ, né? Ou seja, quando a gente calcula esse cara aqui, lá atrás, a gente encontrou que a derivada da θ é igual a delta de Dirac. O que isso está dizendo para a gente? Que a derivada atuando aqui, ela vai transformar isso aqui numa delta de Dirac. Ou seja, eu vou ter uma contribuição de quando o tempo é igual ao y. Mas quando o tempo for igual ao y, esse cara aqui vai se transformar em módulo de x menos y. Né? Esse cara se transforma nisso. Mas uma delta disso só sobrevive quando x é igual a y. Ou seja, aqui eu vou ter duas contribuições. Uma contribuição aqui e uma contribuição aqui. Tá certo? Eu já teria que ter calculado essa contribuição antes. Eu tirei ela mais para trás de uma forma ignorando umas derivadas mais complicadas. Porque essa parte é a parte complicada do eletromagnetismo. Na verdade, é essa parte dessa conta que leva aos problemas de renormalizabilidade nas teorias de campos. Tá certo? O fato de você ter essas contribuições infinitas que vêm da posição onde a partícula está. Mas isso não é surpresa, pessoal. Quando vocês calculavam aqui o campo eletrostático, você já tem um cara com um potencial aqui que vai para o infinito, que vai ter uma densidade de energia infinita onde a partícula está. Isso já acontecia na eletrostática, tá certo? Só que a eletrodinâmica acontece também. Ele está te dizendo o seguinte, olha, tudo bem, você vai ter um campo eletromagnético que gera dois campos, um infinito onde a partícula está e um finito numa certa distância finita da partícula, pelo fato dele ter se movido e emitido aquela onda. Então tem duas contribuições. Então, a derivada em relação a esse cara aqui dá contribuição infinita que nós não vamos calcular, tá certo? A gente vai ignorar essa derivada, porque é um termo infinito que tem outro mundo de discussão para a gente lidar com ele, tá certo? Então, vou ignorar essa derivada e agora eu vou ter o quê? Esse cara aqui vai ficar assim, ou seja, eu estou simplesmente jogando fora um termo, tá? De tal. E eu vou ter a derivada desse negócio aqui. Derivada de uma delta de Dirac, que é a derivada da delta de Dirac em relação ao argumento, vezes a derivada do argumento, certo? Quanto é que é a derivada do argumento aqui? Vai ser
duas vezes x mi menos y mi de tal vezes o ni de tal de tal, tá? Veja, eu troquei de mi para ni, por isso que esse cara ficou ni, e a derivada do x2, y2 é isso aqui, certo? Eu escrevi essa expressão mais uma vez, é fácil de vocês verem que a derivada em relação a x é dada por isso aqui, tá? Mas agora eu tenho essa brincadeira aqui, ó, tem a derivada da delta de Dirac, tá certo? Eu quero trocar essa derivada da delta de Dirac por uma derivada em relação a tal, tá certo? Porque eu quero jogar a derivada aqui, para eu poder trabalhar com essa expressão de uma forma melhor, tá certo? Bom, então eu vou lembrar do seguinte: d tal de uma delta de x menos y de tal ao quadrado vai ser igual a delta de Dirac derivada em relação ao próprio argumento, calculado em x menos y de tal ao quadrado, vezes a derivada desse cara aqui em relação a tal agora. Mas a gente já fez isso, vai ficar menos 2cu ponto delta x. Tá certo? A gente fez ali atrás. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que delta linha de x menos y ao quadrado é igual a 1 sobre 2cu delta x de tal de delta de x menos y quadrado. Ok? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui, ok? Del mi a mi vai ser igual a mi q mi 0 C2 sobre 2π integral de θ, né? de tal da delta de x menos y quadrado, e aqui eu já substituo o resto. Então, eu joguei aquele cara para lá, vai ficar assim. 2xmi menos aqui, delta xmi u mi dividido por menos 2c u delta x de tal. Esse 2 corta com esse 2 e... deixa eu ver se mais alguma coisa... não. Bom, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu tenho a derivada de uma delta de Dirac, tá certo? Eu estou integrando a derivada da delta de Dirac. Então eu posso fazer por partes. Eu integro aqui e derivo aqui. Mas quando eu faço por partes uma delta de Dirac, é sempre a delta de Dirac variada nos extremos, que é zero, tá certo? Então vocês podem pegar a fórmula da delta de Dirac, que a derivada da delta de Dirac vezes uma função é igual a menos a delta de Dirac vezes a derivada da função. Ou seja, eu posso tirar a derivada daqui e colocar aqui. Certo? Se vocês ficarem com dúvidas, é só fazer essa integral por partes uma vez. Novamente, eu teria que considerar a derivada da θ, que eu não vou considerar pela mesma razão de antes, tá certo? Está associada a esses termos divergentes que a gente não vai lidar com eles agora. Mas eu já tenho esse menos aqui, tá certo? Então eu posso simplesmente botar o dd tal aqui e ignorar esse menos. Vai ficar assim, Q, mi 0 C, esse 2 corta com esse C, sobre 2π, integral de θ
de x0 menos y0 de tal. E aqui vai ficar delta de x menos y quadrado e d tal desse cara. Delta x mi u ni dividido por u ponto delta x d tal. Ok? Mas a gente já fez essa integral. A gente agora novamente substitui a delta pela delta de tal agora, né? Mas quando a gente substitui pela delta de tal, o que a gente vai ter? Vou fazer aqui, que mi0c dividido por 2π integral de θ de x0 menos y0 de tal, delta de tal menos tal retardado, dividido pelo módulo da derivada desse cara aqui, 2 u ponto delta x. Ah, tem o c aqui. 2c u delta ponto, isso, d tal de delta x uni sobre u ponto delta x d tal. Bom, finalmente, uma integral de uma delta de Dirac é só calcular todo mundo em o tal substituído por tal retardado. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tem o sinal de menos aqui foi embora no módulo, tá? Que é módulo da derivada. Isso. Deixa eu ver se eu não errei nada. Não. Ok. Bom, então, isso aqui, nosso del mi a ni vai ser igual a Q mi0 sobre 4π, né? Então, esse C aqui, ó, cortou com esse C aqui por enquanto, esse 2 se juntou com esse 2 aqui, aqui a gente já calculou, então vai ficar sempre assim. Esse cara não precisa mais porque o retardado, né, o tempo retardado já satisfaz o θ, então esse cara foi integrado, vai ficar 1 sobre módulo de u ponto delta x d tal de delta x mi u ni dividido por u ponto delta x. Ok? Então, deixa eu ver se não faltou nada. Não, cortou, ficou 2, ficou positivo, está todo mundo certinho. Agora só precisa a gente fazer essa derivada. Então, vamos lá. Vai ficar assim. Del mi a ni vai ser igual a Q mi0 sobre 4π. Aqui 1 sobre módulo de u delta x. Aí a derivada aqui vai ficar assim, ó. Eu vou ter as derivadas atuando nos termos de cima. Quando atuar aqui, lembra, né? O nosso delta x é igual a x mi menos y mi de tal, certo? Lembrando que no fim, isso tudo tem que sempre ser calculado em tal igual a tal retardado. Então, quando eu derivo esse cara aqui em relação a tal, vai sempre dar menos u vezes c, né? Então, quando eu derivar esse cara aqui, vai ficar assim, menos c u mi u ni, certo? Essa é a primeira derivada que a gente vai ter aqui, dividido por u ponto delta x, certo? A segunda derivada atua aqui, né? Na regra de Leibniz, a segunda parte da derivação calcula aqui, então vai ficar delta x mi u ponto ni, certo? Mas isso aqui é o que, pessoal? É a aceleração própria. Certo? Aqui eu vou usar o ponto para derivada em relação ao tempo próprio, tá? du ni d tal. Ok.
Então eu derivei esse vezes esse, que é esse cara aqui, e esse vezes esse. Agora veja, aqui é o mi, uni. Só que aqui, para pegar o tensor de Faraday, eu vou ter que pegar a versão antissimétrica desse cara aqui. É esse cara aqui trocando mi com ni. Mas esse aqui é simétrico. Então isso aqui eu posso ignorar esse termo para o meu tensor de Faraday. Tá certo? Porque isso é simétrico na troca de mi e ni. Eu tenho esse pedaço aqui, e agora eu vou ter a derivada desse termo de baixo. Menos u ponto delta x ao quadrado. Aí repete esses aqui, o mi, o ni, vezes a derivada desse cara aqui. Então vai ficar assim. A ponto delta x menos não, derivada desse cara aqui, ó, vai ser u ponto menos x, porque a derivada de delta x é menos u, tá certo? Desculpa, menos u. Então vai ficar mais c. Ok? Todo mundo acompanhou? Né? Vou escrever aqui no cantinho. d tal de u ponto delta x vai ser igual a ponto delta x mais u ponto d delta x d tal. Só que isso aqui é menos u, então vai ficar assim, a ponto delta x menos u ponto u, né, vezes c, só que isso aqui é a ponto delta x mais c. Né? Então, é só um parênteses aqui para vocês acompanharem. E a gente pode voltar para a nossa expressão. Del mi, ani, que eu já estou pensando na antissimetrização, então eu estou jogando fora o termo simétrico, que mi0 sobre 4π, 1 sobre módulo de u ponto delta x. Aí aqui vai ficar assim. Esse cara vai ficar delta x mi a ni dividido por u ponto delta x. E esse termo vai ficar assim, menos delta x mi u ni dividido por u ponto delta x ao quadrado. E aqui eu vou ter a ponto delta x mais c. Lembrando sempre que é tudo isso em tal igual a tal retardado. Bom, como eu estou calculando tudo em tal igual a tal retardado, a gente tem que lembrar o seguinte. Delta x mi é igual a x mi menos y mi, né? E esse cara aqui, como é que fica? Se você quiser pensar no vetorzinho aqui, né? Deixa eu ver se vale a pena fazer esse negócio aqui. Vai ser x0 menos y0 e aqui vai ser x menos y. Certo? Mas, quando eu calculo sobre o tal retardado, isso aqui é igual a módulo de x menos y. Certo? Então, eu posso escrever esse cara aqui como sendo módulo de x menos y vezes 1,n. Ok? O importante aqui é vocês terem uma noção de que esse ΔX quadridimensional, no tempo retardado, ele é sempre proporcional à distância espacial entre as coordenadas, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver. Quando a gente faz o ponto ΔX, que a gente tinha feito antes, como é que fica esse negócio aqui? Vai ficar gama
gama V ponto, esse negócio aqui, né? 1N, certo? E aqui eu vou ter esse módulo de x menos y. Então aqui, novamente, eu tenho esse fator aqui, certo? Então olha que legal. Se eu não tenho aceleração na minha curva, na minha trajetória, esse termo aqui é zero e esse termo aqui é zero. Como é que vai ser a queda do meu campo eletromagnético? Eu tenho um fator de módulo aqui, que a gente acabou de ver, tá vendo? Tem esse cara aqui, ele está aqui. Esse é zero, sobra esse cara aqui, tá certo? Então como é que vai cair? Eu tenho um ΔX em cima, um ΔX embaixo. Então, no que diz respeito àquele módulo lá, vai ter um fator de 1 sobre módulo aqui e um fator de 1 sobre módulo aqui. Então o campo cai com 1 sobre raio ao quadrado, que é o que vocês estão acostumados. O campo elétrico cai com 1 sobre raio ao quadrado. Quando você calcula o vetor de Point, que tem a ver com, né, o produto vetorial entre o E e o B, esse negócio vai cair com um fator a mais, tá certo? E você vai ter a energia ficando concentrada na origem e você não encontra energia no infinito, tá certo? Agora, e se você tiver aceleração diferente de zero? O termo de aceleração diferente de zero, ele vai ter mais um fator de ΔX em cima, tanto aqui quanto aqui. Você vê que esse cara aqui, ó, ele vai ter, né, um vetor unitário e um cara 1. Então ele é proporcional ao módulo de x menos y também. Então, esse cara aqui não cai com 1 sobre raio quadrado. Esse cara aqui cai com 1 sobre raio. Porque esse cara corta com esse. Esse cara cai com 1 sobre raio. Se o seu U aqui for, se você estiver, sei lá, num referencial onde o cara está parado instantaneamente, esse U aqui vai ter só componente 1, nem gama vai ter, e você vai ter simplesmente uma coisa que cai com 1 sobre raio. O que significa isso? Significa que quando você calcular a energia acumulada nesse campo e você integrar na área, você vai ver que ela não cai com a distância. Por quê? Porque o campo está carregando energia para fora do sistema. Ou seja, quando você acelera um elétron, ele vai gerar um campo eletromagnético que não cai com raio ao quadrado. Ou seja, não é mais, você nem pode mais pensar de certa forma como o campo do elétron. É que o elétron gerou agora uma onda eletromagnética, ele criou alguma coisa no campo eletromagnético que agora é parte do campo e que agora evolui, se propaga independente da existência do elétron. É assim que funciona uma antena. Você pega uma antena, você bota uma corrente ali, basicamente né, cargas acelerando dentro da antena, ela tem um comprimento de onda e você manda uma onda eletromagnética daquele comprimento. Né? Isso são as antenas mais antigas, mais simples. E assim funciona, tá certo? Então, acho que aqui, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não. Então aqui, pessoal, a gente pode encerrar, tá certo? Isso aqui fecha o assunto do curso. E agora a gente vê os trabalhos de vocês e depois faz a prova na quinta-feira, né?